Que a graça e a paz do Senhor Deus repouse sobre vocês e vossos familiares. Amém? Graças a Deus. Hoje é dia 23 de março de 2024 e dia 706 da Grande Tribulação. Repetindo, hoje é dia 23 de março de 2024 e dia 706 da Grande Tribulação. Vou fazer algumas perguntas para vocês antes da gente entrar no conceito de hoje. Sobre o anticristo no templo de Deus, a besta do mar e a besta da terra. Você sabe sobre programação de sistemas? Você sabe sobre programação de sistemas? Milhões de pessoas sabem. Você sabe sobre agronomia? Você sabe sobre agronomia? Milhões de pessoas sabem. E física quântica, mecânica quântica? Você sabe sobre mecânica quântica? Milhões de pessoas sabem. Há muitas coisas na vida, no nosso cotidiano, que milhões de pessoas sabem. Você sabe sobre a Bíblia, Escrituras Sagradas? Milhões de pessoas sabem. E sobre o exército do reino dos céus e a união das 12 tribos de Israel que começa no Brasil? Você sabe? Não, não sabe. Você não sabe, porque isso é missão do exército do reino dos céus. Hoje é dia 706 da Grande Tribulação. Você sabe sobre isso? Não, você não sabe. Somente os oficiais do exército do reino dos céus. Essa é a minha missão, esse é o nosso trabalho. Você quer saber sobre a união das 12 tribos de Israel? Que é a missão do Exército do Reino dos Céus e começa no Brasil? Somente aqui no canal do Exército do Reino dos Céus. Porque é o nosso trabalho, é a nossa missão. Como vocês não sabem, todas as perguntas que vocês vierem fazer é baseado numa falta de conhecimento. E olha que eu tenho sido muito educado, muito generoso com muitos, respondendo perguntas continuamente. Mas eu tenho percebido uma coisa. O que eu tenho vivido é que todos aqueles que me fazem perguntas e questionamentos venha a mim, me alimente, me sacie, me enriqueça de sabedoria e inteligência. Venha a mim, mas ao vosso reino, Miguel, ao vosso trabalho, Miguel, nada. Muitos têm acompanhado o meu trabalho, adquirido sabedoria, inteligência, adquirido conhecimento. Eu tenho ajudado continuamente. E quem tem me ajudado? O quanto vocês têm me ajudado? A pergunta que fica é: se eu estou transmitindo sabedoria e inteligência para vocês, conhecimento da verdade, mostrando o que é mentira, o que é verdade, eu estou ajudando vocês, eu estou contribuindo com vocês. Eu estou enriquecendo vocês de sabedoria e inteligência. E aí? Já ouviu aquela palavra reciprocidade? Muitos me cobram de respostas, mas não me ofertam nada. É muita cobrança da parte de muitos e pouca atividade. Eu vou usar esse termo aqui para ficar mais claro para vocês. Quanto você tem me ajudado? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, que isso daqui é um documento oficial que está ficando registrado, público, para todo mundo saber que todos foram avisados, porque essa é a ordem de Deus Pai para mim. Avisem todos. Hoje é dia 23 de março de 2024 e dia 706 da Grande Tribulação. Você quer saber sobre a Grande Tribulação? Acompanhe o meu trabalho.
Não adianta você me fazer pergunta. Você tem que acompanhar o meu trabalho. Cada vídeo você vai ganhar uma porção de conhecimento sobre isso. Como eu disse alguns minutos atrás, você sabe sobre mecânica quântica, agronomia, Bíblia, milhões de pessoas sabem. E sobre a união das 12 tribos de Israel? Vocês não sabem. E isso vai começar no Brasil. Lembre-se, as 12 tribos de Israel não tem nada a ver com o Estado sionista de Israel. Ok? Não tem nada a ver com o Estado brasileiro, o Estado argentino, Estado americano, Estado chinês, Estado russo. Não tem nada a ver. Então não confunda as 12 tribos de Israel com o Estado sionista de Israel. São coisas completamente diferentes. Ok? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o conceito do anticristo no templo de Deus. Ok? Antes disso, é de extrema importância vocês saberem disso daqui. Vocês não sabem, mas está escrito. Mas de uma forma bem clara, ó. Lembre-se dos dedinhos, hein? Vocês têm 5 dedos na mão. É o natural do ser humano ter 5 dedos na mão. Isso é extremamente importante. Por que 4 e 1 em cima? Ah, porque anatomicamente é melhor? Também, mas existe algo por fora. Ó, terra, água, ar e fogo e o espírito. Outro vídeo a gente fala sobre isso. Os 5 pontos que vocês estão vendo aqui na tela. Jesus Cristo veio para cumprir as leis, os mandamentos e as profecias de Deus. Mateus capítulo 5, verso 17 ao 19 ali. Então Jesus veio para cumprir, certo? O terceiro mandamento de Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomou o seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento. Então olha só, vou começar aqui. Jesus veio para cumprir as leis, os mandamentos e profecias de Deus, certo? Mateus 5. E aí Jesus apresenta o nome de Deus ao mundo. Pai, leia João 17. Aí Jesus institui a oração do Pai Nosso, a pedido dos apóstolos que diziam que não sabia orar. Depois Jesus institui o trâmite de relacionamento. Tudo que quiser pede ao Pai em meu nome. E Jesus institui o mandamento apostólico sacerdotal, em que é proibido chamar sacerdotes de pai. Tá vendo aqui? Mateus 23, 9. É proibido chamar sacerdote de pai. Você só vai entender o conceito de anticristo no templo de Deus se você entender isso daqui. Então, tudo que eu falei aqui agora, tudo isso daqui, grava, leia e pegue essa cronologia. Medita nisso todos os dias, tá? E coloca isso como uma pedra fundamental da sua vida, do seu entendimento. Lembre dos 5 dedinhos. Mindingo aqui, ó. Primeiro é Jesus Cristo. Primeiro, Jesus veio para cumprir os mandamentos, leis e profecias de Deus, certo? É em cima, primeiro. Segundo, Jesus revela o nome de Deus ao mundo. Qual? Pai. Terceiro, Jesus institui a oração do Pai Nosso. Quarto, Jesus institui o trâmite de relacionamento para com Deus. Tudo que quiser pede ao Pai em meu nome. E quinto, Jesus deixa o mandamento que é proibido chamar sacerdote de pai. Ok? Quando você tiver em mente esses 5 pontinhos básicos, aí fica fácil de você entender o anticristo. Ok? Então, é de extrema importância você trabalhar na sua vida sobre isso, ok? Esses 5 pontinhos que vocês viram. Agora, a gente vai entrar na questão do conceito do anticristo no templo de Deus e vocês vão ver as passagens bíblicas aqui para vocês acompanhar, ok? Então é isso aí, vem comigo. Agora a gente vai falar sobre o conceito do anticristo no templo de Deus, ok? Para você que não me conhece, meu nome é Miguel, sou servo de Deus Pai, general do exército do reino dos céus, e a minha missão é reunir as 12 tribos de Israel
que estão espalhados em todo o planeta Terra. Mas eu não estou sozinho, pessoal, tá bom? Deus enviou um exército do céu aqui para a Terra e estamos como seres humanos aqui na Terra, ok? Então lembre-se disso. Quando a Rússia invadir a Europa, ok? Está muito perto isso. Quando vocês verem, se estiverem vivos, a Rússia invadindo a Europa com um monte de muçulmanos, que vão se juntar, asiáticos e tudo, e aí você vai lembrar, o Miguel nos avisou que quando tivessem invadindo a Europa, milhões de pessoas iriam vir para o Brasil. E nesse tempo a união das 12 tribos de Israel vai estar em andamento também, porque a bênção de Deus vem no meio do caos, ok? Então vamos lá. Vocês vão acompanhar aqui, que eu vou deixar aqui para vocês, só que eu vou ler aqui, tá bom? Porque senão eu vou ter que ler na tela e fica muito pequenininho para mim. Então vamos lá. A questão do anticristo, pessoal, vocês estão vendo na tela aí, são dois textos que falam objetivamente sobre o anticristo. Então eu estou falando do anticristo no singular, não os anticristos que existem no mundo e já existiam na época de Jesus, tá bom? O anticristo. Então é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 em diante, tá? Aí vocês podem ver aí, se vocês forem estudar, tá marcado aí, certo? Capítulo 2, certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 17, é o que está escrito aí. Só que vocês podem ler até o versículo 11, tá bom? Vocês forem estudar essa questão, até o versículo 11 dá. Aqui na tela vocês estão vendo até o verso 17, porque é o capítulo 2 inteiro, ok? Então vamos lá. Eu vou ler um trecho só, tá bom? Eu vou ler um versículo só. Dois versículos. Eu vou ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, e depois a gente entra no conceito, tá? Então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4 está escrito, falando do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? O primeiro conceito extremamente importante aqui para vocês é, olha só, versículo 4. De sorte que se assentará como Deus. Primeiro. Segundo, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Três situações. Nós vamos a do centro. O anticristo vai se assentar como Deus no templo de Deus. Como vocês têm que entender isso? Pela verdade. Pela mentira você entende como você quiser. Pela verdade. O conceito de templo de Deus para a igreja de Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve a igreja de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, que está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O conceito de templo de Deus, que o anticristo vai se assentar, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ele é os cristãos. Então, quando você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que fala que o anticristo, né, o homem do pecado, filho da perdição, o homem do pecado, filho da perdição, esse camarada que é o anticristo,
ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, o conceito de templo de Deus é a igreja de Jesus Cristo, é os cristãos. Então, dentro da igreja de Jesus Cristo, que é o templo santo do Senhor, vós sois o templo de Deus. Então, o anticristo vai entrar no templo de Deus, que é a igreja de Jesus. É dentro da igreja de Jesus Cristo que ele entra, certo? O primeiro conceito é, vou ler o verso inteiro. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Como que Deus está assentado? Num trono. Não é isso? Olha aí. O trono do julgamento não é um trono branco? Olha aí. Querendo parecer Deus, é o final do versículo 4 de 2 Tessalonicenses. Como que um ser humano vai parecer Deus? Sendo que Deus é invisível e habita em luz inacessível. Como que ele vai parecer Deus? Lembra da regrinha dos 5 dedos? Primeiro, Jesus veio cumprir os mandamentos, leis e profecias de Deus. Segundo, Jesus apresenta o nome de Deus ao mundo. Qual? Pai. Terceiro, Jesus institui a oração do Pai Nosso. Quarto, o trâmite de relacionamento para com Deus Pai, pedir ao Pai em nome de Jesus. E o quinto, é proibido chamar sacerdote de Pai. E a ninguém na terra vocês vão chamar de Pai, porque um só é vosso Pai que está no céu. Como que o anticristo vai parecer como Deus? Sendo chamado de Papa, papai, que significa papai. Agora vocês vão falar assim, mas Miguel, é um homem. É um homem. Aqui, ó, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, filho da perdição. O homem do pecado, filho da perdição. O que está querendo dizer aqui? O homem do pecado não é um único homem absoluto. Significa o ser humano, filho do pecado. Só que esse ser humano, ele não é único, ele vai querer parecer como Deus. Então ele vai querer ser chamado de Pai. Entendeu? O anticristo, ele vai querer ser chamado como Deus, para parecer Deus, vestido de branco, com o nome de Papai. Vocês estão entendendo? O anticristo é o Papa. Qual? O título, todos. Ah, todos os que se assentaram no trono lá, que se intitularam Papai, o Papa da igreja, eles foram anticristo? Não. Pô, Miguel, então a minha cabeça não aceita isso. Lógico. Assim como todo mundo. Por quê? Verso 8, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Esse homem que é o Papa, o título, ele é a eficácia de Satanás, com prodígios de mentira. Então, tudo que está acontecendo ao redor dele é uma eficácia de Satanás e prodígios de mentira. Ou seja, você vai olhar, você não vai entender, você não vai aceitar, porque a mentira está constantemente ali, ó, fluindo. Aí você olha, você fica meio perturbado, tipo, não, mas ele não é um anticristo. Tá entendendo? Porque constantemente o engano que está acontecendo ali entra no seu entendimento e você fica enganado.
Aí você olha, não, mas não é ele, porque te bagunça todo o entendimento. Porque vocês foram treinados para aceitar que o anticristo que quer ver de vir é um único homem só que vai liderar o planeta Terra. Isso é mentira. Um único homem só. Olha o que vocês aprenderam sobre o anticristo. É um homem que vai aparecer, liderar milhões de exércitos e dominar o mundo. Isso é mentira. Aí vocês assistiram aquele filme do Armagedon, que fala do anticristo. Mentira! O anticristo ele vai entrar no templo de Deus querendo parecer Deus com prodígios e sinais de mentira, segundo a eficácia de Satanás. Não tem nada a ver de ser um homem só, liderar exércitos, dominar o mundo. Isso é mentira. O foco do anticristo é se assentar no... Olha lá. Chicão. Chicão é o 8º rei da profecia de Apocalipse 17. Essa é a verdade, pessoal. Olha lá. Assentado como Deus, olha lá no trono, olha os querubins do lado dele. Ó, num trono branco, vestido de branco, ao lado dos querubins, e como é o nome dele? Papai. Você é pai deles. Você é pai deles. Vocês estão vendo o anticristo? E quando vocês falam que não é esse camarada, mas esse camarada que eu estou falando, não é aquele ser humano que está vestindo a roupa, não. É esse camarada aí, ó. O trono branco, ao lado dos querubins, essa roupa branca, com o título Papai, o restante, cada ser humano que assumir ali escolhe um nome. Então, o anticristo é isso aqui, ó. Essa roupa branca, certo? Vai querer parecer Deus, vestido de branco, certo? Sentado num trono branco, ao lado dos querubins. E qual o nome dele? Papai. Então é isso aí, ó. Esse é o anticristo. Aí quando um ser humano assume ali, aí ele coloca papai fulano de tal. Mas o anticristo não é o ser humano que está ali. É esse arquétipo aí, ó. É essa construção que entrou dentro da igreja. É uma eficácia de Satanás que vocês foram ensinados errado. Que é um homem que vai liderar exércitos, dominar o mundo. Isso é mentira. Quer ver outra mentira? Aquele filme Deixados para Trás. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Hoje é o dia. Hoje é dia 23 de março de 2024 e dia 706 da grande tribulação. 706 da grande tribulação. No momento que vocês tomarem consciência do que eu estou falando, olha a quantidade de pastor que está mentindo para vocês sobre arrebatamento secreto, arrebatamento antes da grande tribulação, sobre o anticristo vai vir. Esse aí é o último. Vai vir uma manipulação aí, tá bom? Não vou falar sobre isso agora, mas vai vir uma manipulação para confundir a mente de vocês, tá bom? Mas esse é o último. Olha só o que o texto diz, presta atenção. Vocês estão vendo que o Chicão herege aí? Chicão não é o Jorge Berglório, é um ser humano. Chicão herege é o anticristo, tá bom? Olha aí, Apocalipse 17. Eu vou deixar aqui na tela para vocês. Apocalipse 17, verso 8 e 11. A besta que viste foi e já não é. Há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra se admirarão, vou continuar aqui, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, né? Fecha parênteses, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas virá. E o verso 11, e a besta que era e já não é,
é ela também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Observe que o oitavo rei caminha para a perdição. Olha aí o que está escrito. Apocalipse 17, verso 11. E a besta que era e já não é ela também o oitavo. Francisco é o oitavo rei. E é do 7 e vai à perdição. O que significa é do 7? De uma forma bem simples eu vou explicar para vocês. João Paulo II foi o Papa que conseguiu reunir todas as religiões de uma forma pacífica. Então ele sai nessa missão que João Paulo II, ele é o sexto rei. João Paulo II, quando você pega a Bíblia aqui, em Apocalipse 17, verso 10 está escrito, e são também 7 reis, 5 já caíram, um existe. Esse que fala um existe é João Paulo II. Outro ainda não é vindo, quando vier convém que dure pouco tempo. O rei que convém que dure pouco tempo é Bento XVI. E o oitavo rei é o franciscão herege, que caminha para a perdição. Eu estou resumindo aqui para não ler o capítulo inteiro, ficar explicando versículo por versículo. Para a grande maioria, vai ouvir o que eu estou falando, não vai entender nada, porque vocês precisam ter o texto memorizado, tá bom? Eu já estou resumindo tudo aqui para vocês, mostrando o que está escrito e quem são. É só você seguir essa regra. O rei que existe em Apocalipse, capítulo 17, verso 10, um existe, é João Paulo II. Eu vou mostrar aqui. Ainda bem que está aqui, está guardado, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui. Aí. Tira o print aí, Lê. Vou chegar mais perto aqui para vocês. Ó, tá vendo? Em 1929 começa a contagem da besta. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 reis já caíram. Olha aqui, ó. Olha aí, ó, versículo 10, Apocalipse 17, olha aqui, ó, Apocalipse 17, versículo 10 e 11, certo? Olha lá, versículo 10. São também 7 reis, 5 já caíram, aqui, ó, até João Paulo I. Um existe, João Paulo II, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que permaneça, e quando vier deve permanecer pouco tempo, é Bento XVI. Aqui, ó. E a besta que era e já não é também o oitavo, é do 7 e vai para a perdição. Franciscão herege. Essa aqui, ó, é a verdadeira interpretação de Apocalipse 17 sobre os reis ali. E o Francisco é o último e o Vaticano vai ser destruído, pessoal. Tá bom? Agora, falei nisso, agora eu vou falar do papado, então agora a gente entra na besta do mar e a besta da terra, ok? Então vamos lá, que o vídeo já comeu um tempinho bom aqui, eu só vou resumir. Olha aí. A besta do mar é o Papa e cardeais. Besta do mar significa reino que domina sobre as nações. Besta da terra significa reino que domina sobre indústria e comércio. Mar significa pessoas e terra as construções, aquilo que foi construído pelas pessoas. E quem é a besta da terra? Os Estados Unidos. Os 2 chifres, a ONU e a OTAN. A besta do mar tem 7 cabeças. E aí a explicação é Apocalipse 17. Então, para ficar bem resumido, você vai ler Apocalipse 13. Qual é a explicação lá? Apocalipse 13, versículo 1 ao 10, fala da besta do mar. Essa é explicada em Apocalipse 17. Quando você lê Apocalipse 13, versículo 1 ao 10, ali é o papado, Papa e cardeais. Para vocês entenderem resumidamente. Os 10 chifres ali são 10 reis que vão receber o reino, que ainda não receberam, como monarcas, como supremos aí. Um tipo G7, tá? Só que vão ser ali, mas outra hora eu falo, não posso falar sobre isso agora.
Então, Apocalipse 13, versículo 1 ao 10, ali é o papado, papa e cardeais, é a configuração da besta do mar e tudo que está ligado a eles. A besta da terra, Apocalipse 13, verso 11 ao 18, é os Estados Unidos, os dois chifres, ONU e OTAN. Esse aqui eu já estou explicando que é resumido. A besta do mar que tem 10 chifres, vão ser coroados, é uma explicação mais prolongada, a gente deixa para outra hora. Só para deixar claro, entendeu? Então, besta do mar, papado, e tudo que está ligado a eles. Besta da terra, os Estados Unidos, e tudo que está ligado a eles. Entendeu? E na hora que vocês verem a Rússia invadindo a Europa e tal, lembre-se, quando o caos começar, a marca da besta virá. E o ser humano vai ser marcado como gado. Tá preparado? Vocês já foram marcados com a picada, né? Tem muitos aí que já estão se decompondo. Tem muitos aí que partiram dessa vida para outra, né? Por causa das picadas do ferrão de Satanás aí, né? E quem que inventou essa porcaria? A besta da terra. Sabe de onde veio a picada, essa carniça feia? Dessa imundícia porca aqui, ó. O tal Covid-19 aí, não vou falar muito alto aí, porque senão desbloqueia o vídeo. É uma arma de guerra manipulada por isso aqui, ó. Apocalipse 13, verso 11 ao 18. A besta com 2 chifres, olha lá. É Estados Unidos, ONU e OTAN. Os 2 clubes dos Estados Unidos. Essa é a besta da terra de Apocalipse 13, verso 11 ao 18. E aqui, a besta do mar. O papado. Aí depois de Apocalipse 17 aparece uma mulher montada na besta. Quem que é a mulher? A cidade do Vaticano, a Babilônia que será destruída. Beleza, pessoal? Então falei um pouquinho aqui, continuamente eu vou estar falando. Eu não gosto muito de gravar os vídeos lendo versículo por versículo, texto, sabe? O texto completo, versículo por versículo, porque para mim, no meu entendimento, vai ficar exaustivo para vocês. Então eu tento facilitar, já falando, ó, leia isso. Quando você vê os professores de história falando, eles vão falar que o Apocalipse já se cumpriu. Professor de história, professor de teologia, professor de filosofia, que fala para vocês, o Apocalipse já se cumpriu, eles estão mentindo para vocês. São assassinos da verdade. Ou, como eu falei no outro vídeo, são assassinos da mentira, não querendo dizer que eles estão matando a mentira, querendo dizer que eles são filhos de Satanás, o pai da mentira, eles trabalham para eles e assassinam, são assassinos da mentira, do reino da mentira. Eles são funcionários de Satã, essa é a verdade. E a única coisa que eles querem de vocês é atenção submissão e dinheiro. ASD. Atenção, submissão e dinheiro. Só isso que ele quer de vocês. Se vocês falar para ele, professor, o Apocalipse está em atividade total, ele já vai querer ser distante dele. Por quê? A maioria deles é comunista ou ateísta militante. Entendeu? Aí você fala para ele assim, o Apocalipse está em atividade total. Aí ele vai falar um monte de coisa lá, você só continua nessa frase. O Apocalipse está em atividade total, o Apocalipse está em atividade total. Aí ele vai falar que você é louco, precisa de um manicômio, precisa tomar uns remédios, você precisa ser internado no CAPS. Aí você olha para ele e fala assim, você me ama. É por isso que você está falando isso. E o Apocalipse está em atividade total, seu professor de merda, mentiroso, hipócrita. Fala isso na cara dele, imundícia. Ensina por dinheiro, só por isso. Só trabalha por dinheiro. Só.
Vê se algum deles chama vocês para orar. Vê se algum deles está anunciando para vocês o que vai acontecer. Você quer saber sobre a grande tribulação? Acompanhe o meu trabalho. Quer saber sobre a união das 12 tribos de Israel? Acompanhe o meu trabalho. Lembre-se, quando vocês verem, se estiverem vivos, a Rússia invadindo a Europa, milhões de pessoas virão para o Brasil. Nesse tempo a gente vai estar em desenvolvimento da união das 12 tribos de Israel, que começa no Brasil. Amém? E por um momento é só. Shalom Aleichem.